Mateus 4, versículo 1 em diante. Eu vou ir lendo para não tomar muito tempo da igreja, amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa noite nós estamos aqui para falar, Senhor Jesus, apenas aquilo que o Senhor nos ordenou, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao coração de cada servo teu que está aqui neste momento. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, que eu não fale nada além daquilo que o Senhor me permitiu que eu fale. Venha preencher os nossos corações da tua paz, da tua alegria. Se o Senhor quiser nos dar uma palavra de exortação, assim nós recebemos, ou seja, de consolo, de conforto, ou uma palavra de confronto, ó Pai, que nós estejamos com os nossos corações abertos e que a gente possa estar com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Se nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus. Amém? Eu confesso que eu fui meio que pega de surpresa. Não era para me pregar hoje, mas amém. Eu creio que nada foge do controle das mãos de Deus, né? Então, Mateus 4, 1 vai falar a respeito da tentação de Jesus. Jesus, ele acaba de ser batizado por João Batista, que não queria batizar Jesus. Ele disse: eu careço de ser batizado por ti, é você que quer que eu batize? Você quer ser batizado por mim? Então Jesus fala: deixa como está, eu necessito passar por esse processo. Porque Jesus, ele precisava que todas as promessas que haviam sido feitas sobre a vida dele, elas precisavam ser cumpridas. Então Jesus, ele é batizado por João Batista. E naquele exato momento o céu se abre e a Bíblia vai nos relatar que desce uma pomba e ecoa uma voz naquele lugar dizendo: Esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então Deus, ele demonstra a todas aquelas pessoas que estavam ali que Jesus, aquele homem que estava sendo batizado por João Batista, ele era o Messias, ele era o homem escolhido, o homem a qual ele havia designado para salvar vidas nessa terra. Então, logo após o batismo de Jesus, Mateus tem uma forma mais suave de dizer, mas lá em Marcos vai falar que Jesus, ele foi impelido. Impelido é ser levado à força a determinado lugar. É como se alguém estivesse empurrando uma pessoa. Você tem que ir. Jesus, ele foi impelido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Não foi o Espírito Santo que tentou a Jesus, não foi Deus que tentou a Jesus, mas ele foi conduzido, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele ficou nesse lugar que era o deserto durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia não nos relata que ele comeu ou se alimentou, mas diz que Jesus, ele jejuou. Ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele não bebeu, não comeu. Ele também não tomou banho, ele também não tinha companhia de uma outra pessoa. Jesus estava completamente sozinho no deserto. Aquele era o momento dele e Deus, posso dizer assim. E muitas vezes nós passamos por esse processo, né? Nós somos impelidos pelo Espírito Santo, nós somos empurrados a passar pelo deserto, a ter uma travessia no deserto, porque é a travessia no deserto que nos vai ensinar algo.
quer saber ouvir a voz de Deus no momento certo. Porque às vezes quando a gente está naquele alvoroço do dia a dia, trabalho, filho, casa, isso, aquilo, a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Esquece que a voz de Deus é muito necessária nas nossas vidas. É a voz de Deus quem nos guia, quem nos orienta. A voz de Deus é a nossa bússola. E sem ela, a gente fica perdido. Tipo cego no meio de um tiroteio. A gente fica sem saber para onde ir. Mas Jesus estava naquele deserto, porque o Espírito Santo havia levado ele lá. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele jejuou. Ele não parou em nenhum momento. Ele, vou comer ali um biscoitinho para dar uma fortalecida. Não, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo terminado o jejum, Satanás veio. Satanás não veio no início do jejum, no meio do jejum. Ele não veio durante o processo do jejum, mas ele veio exatamente quando o jejum de Jesus havia acabado. E por quê? Você poderia se perguntar, não era mais fácil Jesus quebrar, ele conseguir fazer com que Jesus quebrasse o jejum? Às vezes acontece isso com a gente, não é? A gente está lá, às vezes acaba comendo alguma coisa que a gente, nossa, esqueci que eu estava de jejum, a gente come alguma coisa e cospe na hora. Mas Jesus, ele estava focado no que ele tinha a fazer. Ele tinha uma determinação. E quando nós temos determinação naquilo que nós temos para fazer, nada nos impede de fazer aquilo. Jesus, ele estava certo que ele precisava fazer aquilo. Ele passou por todo aquele processo do jejum e no final Satanás veio para tentar Jesus. Ele veio, se você é filho de Deus, olha essas pedras aqui, transforme elas em pão. Satanás, ele tem formas ardilosas de enganar as pessoas. Ele tem os seus ardizes e nós não podemos desprezar as formas que Satanás tem para nos enganar, para nos conduzir ao erro e ao pecado. Mas se Jesus já tinha terminado o jejum, por que ele não transformou as pedras em pão e não comeu? Entenda isso, que para tudo tem um tempo certo. Se Deus determinou algo na sua vida, não é porque acabou já o processo que você pode fazer, não. Espere a ordem de Deus sobre a sua vida. A ordem de Deus não era que Jesus naquele momento se alimentasse, não. A ordem de Deus era que Jesus fosse alimentado pelos anjos. Eram os anjos que viriam para alimentar Jesus. Ele não precisaria, por mais que ele fosse Deus, Jesus, ele estava em um corpo humano, ele se despiu de sua glória, mas ele precisava mostrar que nós também somos capazes de passar por qualquer situação nessa vida, por mais que doa, por mais que seja sofrido. Jesus passou por todo aquele processo e Satanás veio. Já que você é filho de Deus, se você é mesmo filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Satanás tentou persuadir Jesus naquele momento, colocar dúvida, porque ele fala, se você é. E alguns momentos atrás a Bíblia diz que Deus falou assim, ele é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E Satanás vem tentar implantar a dúvida no coração de Jesus. E quantas vezes Satanás tenta implantar a dúvida nos nossos corações? Deus fala, filho, eu te amo, eu estou contigo. Daqui a pouco o diabo vem. Não, ele não está contigo. Se você é mesmo filho de Deus, você não estaria passando por isso. Você teria o mantimento na sua casa. Você não estaria passando prova no relacionamento. Se você é filho de Deus... Então, naquele momento, Satanás tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus, ele se baseia muito na palavra. É muito interessante porque Satanás, ele fala e Jesus rebate a Satanás com a palavra. Mais uma lição aqui que nós aprendemos. A gente não vai a lugar nenhum sem a palavra. A gente não vai vencer as astúcias de Satanás sem a palavra de Deus. O que Mateus fala lá no capítulo 22, se eu não me engano, 22, 29. Errais porque não conhecem as Escrituras. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Então, quando Satanás ele vem nos oferecendo prato, muitas vezes a gente se delicia com aquele prato achando que aquilo é algo de Deus. Não, aquilo não é algo de Deus. Temos que saber esperar o momento certo, a ordem do Senhor. Nem tudo que aparece na sua frente, nossa, meu Deus, olha que mistério, que forte. Nem tudo é Deus. Satanás, ele não falou assim, eu vou transformar essas pedras em pães, Jesus, para você comer. Ele falou, se você transforma. Ele estava mandando Jesus transformar. Se era o próprio Jesus que queria transformar, qual que era o problema? Então, o tempo de Deus é algo muito necessário nas nossas vidas, que a gente saiba esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Todo tempo. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher.
E aquele tempo aqui para Jesus ainda não era tempo de comer, por mais que ele tivesse acabado de terminar o seu jejum, ainda não era tempo de alimentar a carne, era tempo de permanecer no Espírito ainda, porque Satanás estava tentando ele. E essa foi uma das primeiras tentações. Satanás fala para Jesus transformar as pedras em pães. Aqui no capítulo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, Jesus falando para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus retruca Satanás falando isso, que nós não vivemos só de pão carnal, mas também do pão que desceu do céu. O pão que desce do céu é o pão que nos alimenta, que nos fortalece, que nos revigora. E se a gente não tiver esse pão, nós estamos desnutridos espiritualmente. O pão de Deus que desce do céu é a palavra. E lá em João, primeiro capítulo de João, fala assim, que... se os irmãos puderem abrir em João, por favor. João. João 1, o verso 1. Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas Bíblias vão falar que, em vez de verbo, palavra. Então, a palavra, que é Jesus, é que nos alimenta. Nós não viveremos somente de pão, mas também viveremos da palavra que sai da boca de Jesus para nossas vidas. Se você não abre a Bíblia para ler, para aprender, como que você pode se alimentar espiritualmente? Como você pode viver uma vida com Deus se você não busca a face do Senhor? Se você não busca por esse alimento aqui? A palavra fala de um período que nós viveremos, que as pessoas terão sede e fome, mas não de comida e de bebida, da palavra de Deus, da presença dEle. Muitos hoje em dia preferem pegar a palavra e distorcer, e não estudar e entender da forma correta, mas preferem distorcer. Preferem se entregar àquilo que Satanás tem a oferecer na vida delas. Satanás, ele oferece pão para Jesus. Mas sabe por que Satanás oferece? Não é porque ele queria ver Jesus se alimentando, não. Queria matar a fome de Jesus, não. Quando Satanás te oferece um prato, não é porque ele está querendo ver você se deliciar, você se alimentar. Ele quer ver até onde esse prato que ele te oferecer vai te levar, que é o erro, o pecado, até a morte. Esse é o propósito do diabo. Quando ele te oferece algo de mão beijada assim, ele nunca vai te dar só para você se alimentar daquilo, só para você comer. Ele vai te dar porque ele quer te levar ao pecado. Ele quer te levar ao distanciamento de Deus, como foi dito aqui pela irmã Ianca. Ele quer que você se distancie de Deus. Adão e Eva, eles pecaram. Eles foram ludibriados pela serpente. A antiga serpente que é Satanás. Com palavras. Deus havia dito algo, Satanás veio, distorceu, Eva acreditou, pegou do fruto, se alimentou do fruto, e não contente em pecar sozinha, ela levou o fruto para o seu esposo também, para Adão. Adão também pecou. E aquele momento, tudo de ruim que nós passamos hoje, adentrou no mundo. Morte, pecado, doenças. E é a mesma coisa que Satanás tentou fazer com Jesus aqui. Nós carregamos um pecado que se chama pecado adâmico, ou pecado de Adão. É o pecado da morte que nós carregamos hoje. Hoje nós morremos e sofremos diversas enfermidades por conta desse pecado. A mulher tem dores de parto por conta do pecado. A serpente rasteja por conta do pecado. O homem, ele come do suor do seu próprio trabalho por conta do pecado. Porque antes o homem não precisaria trabalhar duro. Ele não precisava trabalhar duro. A mulher não sofria para ter filhos. E cobra tinha perna. Mas brincadeiras à parte, a mesma coisa que Satanás fez com Adão e Eva. Introduziram o pecado no mundo. E assim corrompeu toda uma geração. A mesma coisa eles tentaram fazer. A mesma coisa ele tentou fazer com Jesus. Mas Jesus não cedeu à tentação. E o segredo está aí, não ceder à tentação. O segredo é saber esperar o tempo de Deus. Porque é melhor esperar o tempo de Deus do que se antecipar e depois quebrar a cara. Depois a gente quer se justificar como se justificou Adão, mas Senhor, foi a mulher que você me deu.
Ah, mas Senhor, a cobra, ela veio e me enganou. Justificativas depois do erro não adianta mais. Ainda mais você sendo conhecedor do seu pecado. Você sendo conhecedor do seu erro. E Jesus sabia que Satanás, ele não tinha interesse nenhum em ver Jesus sendo saciado. E sim o pecado a mais que adentraria no mundo. Ele tentou fazer com que Jesus pecasse. O Satanás, ele é inimigo ferrenho de Jesus Cristo. Porque por um homem entrou o pecado e por um homem o pecado entrou no mundo e por um outro homem que é Jesus Cristo, o pecado é retirado do mundo. E Satanás não estava contente com isso. Ele não queria que Jesus concluísse o seu propósito nessa terra. Ele não queria que Jesus concluísse o seu batismo, o seu período de jejum. Satanás, ele queria que Jesus fosse corrompido também. Ele é o acusador de Jó, que subiu, foi lá no céu para falar mal de Jó. Tá vendo, Senhor? Tá vendo porque ele te adora? Porque você dá as coisas de balde para ele. É muita riqueza, é os melhores filhos, os filhos mais bonitos, o melhor gado. Tira tudo isso que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Da mesma forma que Satanás, ele julgava Jó, é a mesma forma que ele nos julga. Quando nós estamos passando por um processo, por um deserto, ele fica no nosso ouvido. Você não vai conseguir não transformar essas pedras aí em pão. Come, aproveita. Aproveita que é essa a única oportunidade que você vai ter. Satanás, ele tenta nos ludibriar, nos enganar. Colocar a dúvida no nosso coração, inflamar o nosso coração com o pecado. Mas nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo em tudo. No falar, no vestir, no andar. Porque se nós não nos parecermos com Cristo e não fazermos aquilo que Ele fala para que a gente faça, a gente não vence. A Bíblia fala o quê? O espírito, ele é forte, mas a carne é fraca. O que você tem alimentado mais? O seu espírito ou mais a sua carne? Será que você tem dado mais ouvido para o que Deus fala ou para aquilo que Satanás está falando? Será que Satanás, ele tem mais influência na sua vida do que Deus? Ou será que você tem passado por esse deserto dando glória e ouvindo a voz de Deus? Aleluias. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás, conhecedor da palavra. Então por que você não está lendo a Bíblia? Sabendo que Satanás, ele pode te ganhar na palavra. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui já foram parados por testemunhas de Jeová. Se você não conhecer de Bíblia, eles te engolem. Porque eles falam a Bíblia sem precisar olhar. Sem precisar olhar. Eles conseguem te rebater com uma facilidade muito grande se você não conhecer Bíblia. Se você não tiver de Deus. Eles conseguem te enganar com facilidade. Assim como Satanás tentou fazer aqui com Jesus. Ele tentou usar a própria palavra de Deus. A palavra de Cristo. Para convencer a Jesus. Então que a gente possa buscar mais a face do Senhor, buscar ter mais de Bíblia, porque Satanás, ele não vem com argumentos chulos, com qualquer argumento para te enganar, não. Ele vem com argumentos fortes. Tá vendo lá? O fulano tá pecando. O fulano tá fazendo isso e aquilo. Por que você acha que você não pode fazer? Vai, faz também. Ela tá fazendo, mas tá ali, tá aqui. O povo dá corda, o povo gosta. Faz também, não se preocupa não. Se preocupa não. Peca mesmo, vai. Vai, tá tranquilo. Ninguém tá nem prestando atenção. Vai. Satanás, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E pediu para que Jesus se lançasse daquele templo abaixo, porque os anjos do Senhor viriam até Cristo e o resgatariam e não deixaria que Jesus se esborrachasse no chão. Eu estava vendo alguns vídeos a respeito dessa palavra e
o teólogo que eu estava assistindo, ele disse que existe uma lenda para os judeus, uma espécie de parábola, que eles acreditam que o verdadeiro Messias, ele vai colocar os pés sobre o pináculo do templo, que é o telhado, aonde dá acesso ao lugar santíssimo. E existe também um outro parâmetro que eles usam para falar que o verdadeiro Messias, ele poderia, ou eu não lembro direito, acho que é o verdadeiro Messias, ele poderia se lançar do templo, que os anjos o resgatariam no momento certo e não permitiria que nada acontecesse. Olha como Satanás é sujo. Se Jesus desse ouvido às palavras de Satanás, onde nós estaríamos agora? Onde estaria a imagem de Cristo? Talvez Cristo hoje só seria uma lenda mesmo, como algumas pessoas acreditam. Não daríamos tanta importância assim como nós damos hoje. Mas sabe qual era a intenção de Satanás naquele momento? Quando ele leva Jesus até o pináculo do templo? Era só mostrar, tá vendo? Olha como você tá. Você tá com fome, você tá mais magro. Olha como você tá sujo, ficou 40 dias sem tomar banho, sem comer, sem beber, sem nada. Agora, ó, vou te dar uma dica, se atira daqui. Para você ver que se você for filho de Deus, os anjos vão te resgatar. Olha como ele usa de chantagem para enganar as pessoas. Olha como ele usa de chantagem para ludibriar o coração das pessoas. E nós temos isso em nós. Deus, se eu sou seu filho, por que eu estou passando essa prova? Entra com a providência. Já vi muita gente falando que rasga a Bíblia, se Deus não fizer, rasga. Já vi pessoal batendo na Bíblia, eu como a Bíblia, se isso daqui não acontecer. Não é bem assim não, amado. Vamos com calma. Que tudo tem que ser na ordem e na decência. Se Deus não disse nada para você, então não faça. Às vezes é aqueles profetão, é isso que eu te digo, que Deus manda falar isso, isso, isso. E às vezes nem é Deus e você está acreditando e você está se entregando à vontade do diabo. Então pare para ouvir a voz de Deus. Porque a palavra diz que quando o véu foi rasgado, quando Jesus morre e o véu é rasgado, nós nos tornamos também sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, nós temos acesso ao templo, que é a presença de Deus. E Deus fala conosco diretamente. Hoje eu não preciso ir lá entregar o carneirinho para pagar pelos meus pecados, não. Eu dobro meu joelho, peço perdão para Deus. E Deus, ele pode falar comigo. Não fica correndo atrás de profeta, não. Porque quando Deus quer falar com você, ele usa qualquer um. Qualquer um. E eu falo isso com muita convicção. Porque ontem uma moça me mandou uma mensagem para o meu esposo, falando que uma pessoa ímpia teve um sonho fortíssimo com ela. Deus puro no sonho. Era ímpio. Nabucodonosor, por mais que ele cresce talvez em Deus, mas era ímpio, adorava outros deuses. E ele teve um sonho. Então para de ficar correndo atrás de profeta. Para de ficar tentando chantagear a Deus, porque Deus não é menino. Se ele prometeu algo na sua vida, ele é fiel para cumprir. Então acalma o coração, descansa que ele vai fazer no momento certo. Para de tentar apressar a vontade de Deus na sua vida. Alguém come aqui banana verde? Não, porque é ruim. Resseca a boca. Ninguém come. Então por que você não sabe esperar a vontade de Deus? Por que você não sabe confiar na palavra de Deus? Por que você não sabe confiar naquilo que Ele ordenou sobre a sua vida? Eu estava lendo esses dias um post muito interessante. Dizia assim: você confia no piloto do ônibus que está conduzindo o ônibus, mas você não conhece, mas você confia. Você confia no piloto do avião, você também não conhece ele, mas você confia. Agora, Deus que é o seu pai, você não confia? Ele te promete algo e você não confia? Você fica pondo a palavra de Deus à dúvida. Será que Deus vai fazer mesmo, sendo que Deus já prometeu? Fica tentando apressar o querer de Deus. Saiba esperar o momento certo para tudo. O desejo de Satanás naquele momento era que Jesus se atirasse daquele templo e se esborrachasse no chão. E as pessoas olhassem e falassem: olha lá o Messias, esborrachado no chão, morto. Não era a intenção dele, não era ver os anjos indo lá e socorrer Jesus, não. Era ver o fracasso dele. Da mesma forma que Satanás quer ver o seu fracasso. Então não se atire esperando que os anjos vão vir te socorrer só porque você é filho.
Jesus era filho de Deus, mas em momento algum, Deus disse, vai, se joga que eu te pego. Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pare de tentar ao Senhor teu Deus. Pare de colocar Ele à prova. Pare de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha. De achar que Ele é obrigado a fazer a sua vontade, o seu capricho, porque Ele não é obrigado. Saiba respeitar a pessoa de Deus. Saiba ter reverência diante da presença de Deus. Quantas pessoas que têm reverência diante de qualquer um, mas quando chega na igreja, atende o telefone, mastiga chiclete, brinca com um, conversa com outro. Aqui o culto que você não está prestando não é para mim, não. Aqui a gente não está adorando a homens. A gente está adorando a Deus. Se você não sabe prestar reverência àquele que criou o céu e terra e criou você, quem dirá a reverência que o povo lá na rua, no mundo, é perigoso até dar mais respeito para a pessoa lá na rua. Mas cadê o respeito com Deus? Cadê a ordem e a decência? Cadê o culto racional? Vamos aprender a ser mais reverentes, a não ficar tentando enfiar Deus a todo custo dentro de uma caixinha, a fazer Deus se enquadrar no nosso padrão, porque é a gente que tem que se enquadrar no padrão de Deus. Deus não havia dito para Jesus para que ele se atirasse, mas Satanás queria que ele se atirasse, porque ele queria ver a derrota de Jesus ali naquele momento. Ele queria continuar cirandando e bagunçando na vida de outras pessoas. Se Jesus ele não intervisse em nossas vidas, se ele não tivesse morrido naquela cruz por nós, nós iríamos de mal a pior. Pode ter certeza disso. Se você acha que hoje essa geração, esse mundo, as pessoas do dia a dia que você vê já são más e corrompidas, imagine se não tivesse a palavra de Deus. Se Jesus não tivesse morrido por nós. Ele é o pecado que nos traz a paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele morreu numa morte terrível. A cruz, falam que era até um xingamento naquela época. Jesus, ele morreu uma morte terrível. Ele se fez pecador. O homem que nunca viu pecado se fez pecador por mim e por você. E você não sabe ser mais grato a esse Deus? Mais obediente? É melhor passar por cima da vontade dele? É melhor desobedecer àqueles que estão acima de você? Para satisfazer o seu próprio ego? Ego que Satanás tem colocado no seu coração? Então que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e deixar de dar ouvidos para aquilo que Satanás tem falado a nós. O versículo 7 vai dizer assim: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O 8, novamente o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás, ele tenta por mais uma única vez tentar a Jesus. Então o diabo levou ao monte alto e mostrou todas as glórias, tudo de bom que tem nesse mundo, tudo. Falou, ó, se você se prostrar diante de mim, aí ele mostrou a verdadeira face dele. É só fazer isso, é só dobrar o seu joelho e me adorar. Tudo isso daqui vai ser seu, tudo. É só você se dobrar e me adorar. Mas Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só a ele servirás. O que tem sido primazia na sua vida? O que tem sido mais importante para você? O que você tem dado valia nos tempos de hoje? Será que é verdadeiramente Deus ou você tem se prostrado diante dos manjares e dos prazeres deste mundo? Como tem andado a sua vida com Deus? Tem sido uma vida de santidade, de renúncia, de entrega? Será que Deus tem sido a pedra principal da sua vida? Será que Ele tem sido o foco? Ou você não pode ver alguma coisa que você já está se prostrando e adorando, esquecendo de Deus?
Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito. Em momento algum, Jesus foge da palavra. Jesus sempre vai retrucar Satanás com a palavra. Vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás não conseguiu o que queria com Jesus. Ele não conseguiu corromper o coração de Jesus. Ele não conseguiu fazer com que Jesus pecasse. Porque eu tenho certeza que se Jesus ele tivesse feito o que Satanás estava ordenando, ele sim teria pecado. E o nosso plano de salvação teria ido por água abaixo. Hoje nós não estaríamos aqui na igreja adorando Ele, não. Nós estaríamos em qualquer outro lugar, talvez se drogando, se prostituindo, em qualquer outro lugar, menos aqui. Então Jesus, ele veio, ele passou por todo aquele processo, ele venceu as investidas do diabo como homem, não se esqueçam disso. Embora Jesus, ele fosse 100% Deus, ele tinha a sua natureza divina, mas ele também tinha a sua natureza humana. Então, quando algum pecado aparece na sua frente, não fala, eu não consigo. Fala, em nome de Jesus eu consigo, porque se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Mas às vezes é engraçado, né? A gente não pode ver um pecado que já está deitando e enrolando nele. Se Jesus conseguiu vencer uma das piores investidas, eu creio, tenho absoluta certeza disso. Imagine você ficar 40 dias e 40 noites sem comer e uma pessoa vem te oferecendo um pãozinho quentinho, vixe. É ali, meu Deus, que eu me deleito. Mas não é. Satanás, Jesus venceu todas as investidas do diabo em um corpo humano. Porque ele não veio a este mundo não com um corpo glorificado, não. Ele sentia dor, ele sentia medo, ele sentia fome, frio. Todas essas sentimentos humanos que nós temos, essas fraquezas humanas que nós temos, tudo Jesus tinha. Mas ele venceu como homem. E com isso ele nos mostra que nós também podemos vencer. A gente não precisa se entregar ao pecado. A gente não precisa se entregar às vontades deste mundo, não. A gente consegue fugir deles. Se você quiser. Se você estiver baseado na palavra. Se Deus for o foco da sua vida. Porque se o foco da sua vida for o estrelismo, for aparecer, for as regalias dessa terra, você não vence, infelizmente não. Mas Jesus, ele conseguiu vencer porque ele estava baseado na palavra. Ele estava baseado em Deus, ele estava firmado em Deus. As estacas de Cristo estavam firmadas no espiritual. Então comece a alimentar mais a sua área espiritual, comece a buscar mais a Deus. Porque quando Satanás vier te tentar, e pode ter certeza que ele vai vir até o final da sua vida, porque você está vivo, pode ter certeza que Satanás ele vai tentar te desviar da presença de Deus, ele vai tentar fazer você pecar, mas se você estiver forte, firme na presença de Deus, ele não pode com você. Ele não consegue, ele pode até investir, mas se você estiver firmado em Cristo, ele não arranja nada. Satanás já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? E o último aqui. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Aí Jesus, depois que ele passa por todo esse processo, Satanás vai e os anjos vêm para servir Jesus. Eu não sei qual é a prova que você tem passado, eu não sei qual é o sofrimento que você tem enfrentado, mas se você resistir, se você vencer as astúcias de Satanás, pode ter certeza que no final dessa prova, os anjos do Senhor virão para te servir. E o banquete que ele tem preparado para você não é qualquer banquete, não. Não é um banquete que você come e fica empanzinado, sabe? A barriga enche e daqui a pouco você está com fome de novo. Vai ser um alimento de vida eterna. Um alimento que vai te sustentar sempre. Não se esqueçam disso. Jesus, a palavra de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Então se alimente somente dessa palavra. É isso que Deus tem preparado para nós, amém? Foi rápido, eu acho, né? E que o Senhor possa ministrar melhor essa palavra no seu coração. Agradeço essa rica oportunidade.